Você, lixo de cadeia, não merece nem limpar minhas botas. O salão de jantar congela enquanto o político Henrique Bastos Amaral se inclina sobre a mesa, sussurrando em árabe para o garçom. Jamal Khalil mantém a bandeja firme, mas seus olhos ardem. Ele responde no mesmo idioma fluente: Senhor, suas botas já estão sujas com segredos que eu sei. O ar estala. Uma carreira está por um fio. O cheiro de charutos cubanos paira pesado, misturando-se ao aroma de vinhos envelhecidos em barris de carvalho. Taças tilintam como sinos distantes, ecoando pelas paredes forradas de veludo. A textura áspera do uniforme de Jamal contrasta com os ternos de seda dos convidados, frios como o suor que escorre pela testa de Amaral. Suas mãos tremem ao pegar a taça, enquanto um assessor engole em seco, olhos arregalados, sentindo o peso do silêncio assentar-se como uma névoa fria. A sala inteira prende a respiração, esperando uma briga ou algo pior. Mas Jamal não explode em fúria cega. Seus lábios se curvam num sorriso calculado, revelando que ele não é um servo humilde. Ele guarda anos de raiva, forjada em celas escuras. Mas Jamal não estava ali por uma simples gorjeta. Ele estava ali porque aquele homem, Amaral, havia destruído sua vida 7 anos atrás. E agora, a vingança sussurrava seu nome. Beatriz Guedes, assessora de Amaral, força uma risada nervosa, aplaudindo levemente, porque ela esconde um caso com ele que poderia arruinar sua carreira em ascensão. Matias Alencar, o político colega ao seu lado, desvia o olhar, limpando a garganta, porque ele sabe das propinas que Amaral dividiu com ele e qualquer escândalo arrastaria os dois. Verônica Amaral, a esposa na ponta da mesa, agarra o guardanapo até seus nós dos dedos ficarem brancos, porque ela suspeita dos segredos do marido há anos e a exposição a deixaria sozinha com dívidas e vergonha. Todos eles orbitam o caos, cada um com uma máscara prestes a cair. Mas esta história não começou nas luzes brilhantes do hotel. Começou 7 anos atrás, quando uma batida policial na favela de Jamal terminou com ele algemado, inocente, por um crime plantado. Naquele dia, Amaral, então um deputado em ascensão, assinava leis que permitiam prisões seletivas como a dele. A verdade tem camadas: racismo estrutural, alianças sujas e um segredo que Jamal carregava como uma cicatriz invisível, esperando o momento certo para sangrar. Para entender como Jamal chegou aqui, de garçom à ameaça viva, você precisa conhecer 3 histórias. A história de 7 anos atrás, quando a polícia invadiu sua casa, a história de 5 anos atrás, nas profundezas da prisão, onde aprendeu árabe e sobrevivência, e a história de 6 meses atrás, quando jurou vingança ao ver Amaral na TV. Tudo começou numa noite chuvosa na favela, sirenes cortando o ar como lâminas. Se esta revelação explosiva já te fisgou, inscreva-se agora e ative o sino. Não perca as reviravoltas que mudam tudo. Sua jornada por justiça começa aqui. 7 anos antes daquele tenso confronto no salão de jantar, Jamal Khalil acorda ao amanhecer em seu apartamento apertado na periferia da zona leste de São Paulo. O alarme vibra às 5 da manhã, puxando-o de um colchão fino no chão. Ele se levanta lentamente, seus ombros largos, marcados por tatuagens desbotadas da juventude, símbolos de sonhos perdidos, tintados em dias mais selvagens. Aos 28 anos, o rosto de Jamal carrega o peso de uma determinação silenciosa. Olhos castanhos profundos, que não perdem nada, um maxilar travado por anos, segurando palavras e mãos calejadas de bicos. Ele joga água no rosto numa pia enferrujada, o pingo frio ecoando no quarto escuro, iluminado por uma única lâmpada. Sua casa é um único cômodo, paredes descascadas adornadas com uma foto desbotada de sua mãe, uma pilha de livros numa prateleira instável e um pequeno fogão onde ele coa café forte. Lá fora, a favela desperta. Galos cantando, buzinas distantes. Jamal veste um jeans surrado e uma camiseta simples, seus movimentos precisos,
como um homem que aprendeu a conservar energia para as batalhas à frente. Na vizinhança, Jamal é conhecido como o cara centrado, o irmão que aparece sem alarde. Sua qualidade central brilha na lealdade. Ele andaria quilômetros para ajudar um amigo, mesmo que significasse pular uma refeição. Os vizinhos o chamam de o desenrola, o cara que conserta vazamentos ou medeia disputas com uma voz calma que corta a raiva. Mas essa confiabilidade esconde uma falha, uma desconfiança profunda, nascida de muitas promessas quebradas. Ele questiona motivos, sempre procurando a mentira por trás de um sorriso. É o que o manteve vivo nas ruas difíceis, mas isso o isola, transformando potenciais aliados em suspeitos. As mulheres da comunidade admiram sua força silenciosa, vendo nele um homem raro que honra sua palavra, mas sussurram que ele carrega muros mais altos que os morros da favela. Jamal sabe disso sobre si mesmo. Ele sente a solidão nas noites calmas, mas a empurra para baixo, focando no dia seguinte. A história de Jamal está profundamente enraizada na perda que moldou seu núcleo inflexível. Sua mãe, Aisha, uma imigrante de uma pequena vila árabe, criou ele e sua irmã Sofia sozinha depois que o pai deles desapareceu em uma travessia de fronteira que deu errado. Ela dobrava turnos como faxineira, suas mãos ásperas de produtos químicos, suas histórias de areias distantes preenchendo as noites deles. Mas o câncer veio rápido quando Jamal tinha 20 anos, consumindo-a num hospital público sem leitos ou piedade. Ele a viu definhar, segurando sua mão enquanto ela sussurrava em árabe sobre resiliência. Aguente, meu filho, como o vento do deserto. A morte dela deixou um vazio, muros de luto que Jamal ergueu. Ele jurou proteger Sofia, mas a dor persiste em pesadelos, tornando-o cauteloso com a vulnerabilidade. Esse trauma forjou barreiras emocionais. Ele evita laços profundos, temendo outra perda, mas alimenta sua determinação para subir acima da gravidade da favela. No fundo, Jamal abriga um sonho que parece impossivelmente distante: limpar seu nome das sombras que o assombram e construir uma vida onde sua família prospere sem medo. Ele quer ter um pequeno café, um lugar onde pessoas como ele possam se reunir sem julgamento, um símbolo de estabilidade em meio ao caos. O emblema físico desse desejo está em sua prateleira. Um medalhão de prata manchado de sua mãe, gravado com uma inscrição árabe que significa "a esperança perdura". Ele o toca diariamente, um ritual que o ancora. Esse desejo não é apenas ambição, é redenção, uma forma de honrar a memória de Aisha, provando que o mundo está errado sobre homens como ele. Mas na rotina da favela parece como caçar estrelas. Perto o suficiente para ver, longe demais para pegar. Naquela mesma manhã, enquanto Jamal sai para o ar úmido e espesso com fumaça de diesel, ele encontra a doutora Elisa Matarazzo pela primeira vez. Ela está na padaria da esquina, seus cabelos grisalhos presos para trás, pechinchando o pão fresco com o padeiro. Aos 55 anos na época, Elisa se move com a postura de quem lutou em tribunais e venceu. Jamal, carregando compras para sua irmã, nota que ela derruba um saco de laranjas. Ele o pega no ar, entregando de volta com um aceno. "Cuidado, essas ruas não perdoam deslizes", diz ele, sua voz baixa, mas quente. Elisa levanta o olhar, seus penetrantes olhos verdes o avaliando. "Nem recompensam gentileza sem motivo", ela responde, um traço de sorriso quebrando sua fachada severa. Eles ficam ali em meio ao burburinho, feirantes gritando preços, crianças correndo entre as pernas. E algo não dito passa entre eles. Elisa, aposentada da advocacia após um esgotamento, vê em Jamal uma faísca que ela um dia defendeu em clientes. Ele vê nela uma firmeza que espelha a de sua mãe. Não é fogo instantâneo, mas um reconhecimento silencioso, como encontrar um aliado em território inimigo. A conversa deles se estende enquanto Elisa insiste em pagar um café para ele num carrinho próximo.
Eles se sentam em bancos de plástico sob uma lona, o vapor subindo dos copos de isopor. "O que traz um homem como você tão cedo?" Elisa pergunta, mexendo o açúcar lentamente. Jamal hesita, então se abre um pouco. "Família, trabalho, a luta de sempre para se manter à frente." Ela assente, seu olhar firme. "Conheço essa luta. Passei 30 anos em tribunais puxando pessoas das garras do sistema. Mas ele mastiga você também." Jamal se inclina intrigado. "Ganhou muitas?" "O suficiente para importar", diz ela. "Mas perder ensina mais. Como a lei se curva para os poderosos." Ele compartilha uma risada rara. "Parece o meu mundo. Poder é só outra palavra para quem segura as cartas." Elisa pausa, baixando o copo. "Talvez. Ou talvez seja sobre aprender o jogo." Jamal encontra seus olhos. "E se você não tem cartas?" "Você faz as suas", ela rebate firmemente. As palavras deles fluem fáceis, revelando cicatrizes compartilhadas. As dela de casos corruptos, as dele da sobrevivência nas ruas. É uma conexão construída no respeito mútuo, do tipo que sugere laços mais profundos. No final daquele café, Elisa oferece seu cartão a Jamal. "Se o problema te encontrar, ligue. Tenho histórias que podem ajudar." Ele o guarda no bolso, pensativo. Mais tarde naquela semana, o problema bate. Uma disputa de aluguel com o proprietário de Sofia. Jamal liga para Elisa e ela chega ao escritório decadente, sua presença sozinha mudando a dinâmica. Enquanto o proprietário recua, Jamal a puxa de lado. "Por que ajudar? Você não me conhece." Elisa sorri levemente. "Eu sei o suficiente, e às vezes promessas começam com um palpite." Ele assente, selando um pacto silencioso. Ela o guiará por labirintos legais, se ele a mantiver ancorada no mundo real. Essa decisão, confiar nela, carrega peso, uma ponte para as tempestades à frente, onde a sabedoria dela se tornará seu escudo. O mundo que Jamal navega é uma divisão gritante entre o pulso cru da favela e as alturas polidas da elite da cidade. Em seu bairro, a vida se desenrola numa sinfonia de sentidos. O chiado dos vendedores de pastel e caldo de cana, seu aroma cortando o cheiro metálico da chuva nos telhados de zinco. Risadas de crianças se misturam ao ronco dos ônibus superlotados, enquanto roupas batem como bandeiras em varais esticados entre barracos de concreto. O ar vibra com batidas de funk vindas de janelas abertas, um ritmo que mascara a corrente subterrânea de tensão. Viaturas da polícia paradas nas esquinas, suas sirenes, um aviso rosnado. No centro da cidade, onde Jamal faz bicos, o contraste morde. Lobbies de mármore brilham sob lustres, o cheiro fraco de perfume caro pairando como o próprio privilégio. Texturas mudam de caminhos de terra batida para assentos de couro macio em arranha-céus, onde o ar-condicionado sussurra fria indiferença. A hierarquia social aqui é de ferro, uma pirâmide onde os pobres servem aos poderosos sem questionar. No topo, sentam-se políticos como Amaral, movendo pauzinhos de escritórios com ar-condicionado na Faria Lima, suas decisões descendo como decretos do alto. Executores de nível médio, policiais, proprietários, chefes, policiam as linhas, garantindo que a favela permaneça contida. Jamal se encaixa desconfortavelmente no meio, um trabalhador de dia, sonhando mais alto, mas marcado por seu CEP. Ele desliza para as cozinhas de hotéis sem ser detectado. Seu uniforme, uma camuflagem temporária, mas os olhares o lembram que ele é um intruso. As regras deste mundo não são ditas, mas são brutais. Mantenha a cabeça baixa, não questione a autoridade, e sobreviver significa navegar alianças com cuidado. Para alguém como Jamal, com sua mente afiada e profundezas ocultas, é uma jaula disfarçada de oportunidade. Ele aguenta, mas as paredes arranham, empurrando-o para as bordas onde a mudança fermenta. Conforme as semanas viram meses, sinais sutis de um conflito iminente piscam na vida de Jamal.
fáceis de dispensar na rotina diária. Uma noite, após um longo turno carregando caixotes num armazém, Jamal ouve dois trabalhadores murmurando sobre um novo projeto de lei anticrime patrocinado pelo deputado em ascensão Henrique Bastos Amaral. Dizem que vai limpar as ruas, um diz limpando o suor. Mais fácil prender qualquer um que pareça suspeito. Jamal pausa, empilhando caixas mais alto, mas ignora. A política parece distante, um jogo para engravatados muito distantes. Ainda assim, o nome Amaral gruda, uma inquietação vaga assentando como poeira. Ele o menciona casualmente para Elisa durante seus cafés agora regulares. Ouviu falar desse cara, Amaral? Ela franze a testa, mexendo sua bebida. Tipo ambicioso. Defende linha dura na segurança pública. Cuidado com ele. Homens assim constroem carreiras nas costas dos outros. Jamal assente, mas a vida o puxa. Aniversário de Sofia, um vizinho doente. O aviso desaparece na rotina. Então Amaral aparece, não em pessoa, mas invadindo o mundo de Jamal através de uma TV piscando no centro comunitário. É época de eleição e o rosto de Amaral brilha num comício, prometendo justiça dura para criminosos. Sua voz troveja. Vamos proteger nossas comunidades das ameaças internas. A multidão na tela aplaude, mas Jamal sente um calafrio. Os olhos de Amaral, mesmo através da imagem pixelada, parecem perfurar. Arrogantes, inflexíveis. Sofia, assistindo ao lado dele, aperta seu braço. Ele fala como se fôssemos todos culpados, até que se prove o contrário. Jamal muda de canal, forçando um sorriso. Só barulho. Temos nossas próprias lutas. No entanto, naquela noite, sozinho, ele pesquisa Amaral online, descobrindo ligações com o financiamento da polícia. É um fio que ele puxa levemente e então solta. Grande demais, arriscado demais. Elisa o avisa novamente durante uma caminhada pela feira. Aquele projeto de lei é seletivo, atinge os pobres com mais força. Jamal ouve, mas o otimismo vence. Ele foca numa entrevista de emprego num hotel de luxo, vendo-a como um passo à frente. A última cena de paz frágil se desenrola num domingo tranquilo, 6 meses antes da tempestade no salão de jantar. Jamal reúne Sofia e sua filha pequena, Lila, em sua cozinha minúscula, o aroma da velha receita de Aisha, ensopado de cordeiro com especiarias, enchendo o ar. Risadas ecoam enquanto Lila desenha uma casa grande para o tio Jamal. Você vai morar lá um dia, ela ri, abraçando sua perna. Sofia observa com olhos suaves, suas próprias lutas como mãe solteira aliviadas por sua presença. Você nos manteve à tona, ela diz, passando-lhe uma tigela. Ele sorri genuinamente, o medalhão em seu pescoço captando a luz. Por um momento, o mundo lá fora desaparece, sem batidas, sem projetos de lei, sem Amaral. Eles comem, compartilham histórias de dias melhores, o tilintar das colheres um ritmo gentil. Jamal se sente inteiro, o sonho do café vívido em sua mente. Mas ao cair da noite, um alerta de notícias vibra em seu telefone. O projeto de lei de Amaral é aprovado, com sussurros de mais por vir. Ele o silencia, agarrando-se à paz, sem saber que é a calmaria antes da batida que estilhaçará tudo. Foi precisamente esse sonho de justiça por sua família que levaria Jamal, 7 anos depois, a tomar a decisão mais perigosa de sua vida. 7 anos após aquela paz fugaz de domingo, a tempestade estoura no opulento salão de jantar do Grand Meridian Hotel. É noite de eleição, e o político Henrique Bastos Amaral comanda uma mesa privada, cercado por doadores e assessores. Jamal Khalil, agora com 35 anos, move-se pela multidão com graça praticada, equilibrando bandejas de foie gras e taças de champanhe. Seu uniforme é impecável, mas o peso do passado o pressiona como uma corrente invisível. Amaral, mais velho agora, mas não menos imponente, vê Jamal se aproximando e o chama com um gesto desdenhoso. Você aí, encha isso.
Amaral late primeiro em português, então, inclinando-se, muda para o árabe, sua voz um assobio venenoso. Escória da prisão, como você deveria estar de volta na sua cela, não fingindo servir gente civilizada. As palavras caem como um tapa, atadas ao racismo casual que Jamal suportou por anos, mas desta vez é pessoal. O rosto de Amaral, inalterado dos telejornais que assombraram as noites de prisão de Jamal, acende um fogo há muito contido. O coração de Jamal martela, um trovão em seu peito que abafa o murmúrio da sala. Ele pousa a bandeja lentamente, seus dedos firmes apesar da raiva fervendo por baixo. Memórias o inundam, abatida 7 anos atrás, algemas mordendo seus pulsos enquanto a lei de Amaral justificava a injustiça. As celas solitárias, onde aprendeu árabe com Omar, trocando histórias por sobrevivência. As lágrimas de Sofia quando ele foi levado. Lila, jovem demais para entender. Sua respiração falha, quente e aguda, como se o próprio ar o rejeitasse. Suor brota em sua testa não de medo, mas do esforço para conter a tempestade. Anos de insultos engolidos, oportunidades perdidas, a dor de provar seu valor num mundo que o rotula como culpado desde o nascimento. Os olhos de Amaral se estreitam, esperando submissão, mas Jamal sente a fratura. Este homem, que prega lei e ordem, encarna a corrupção que roubou sua liberdade. O insulto não são apenas palavras. É um espelho do sistema que o enjaulou, um lembrete do desejo moribundo de Aisha por resistência, agora torcido em fúria. A visão de Jamal embaça por um segundo, não com lágrimas, mas com clareza. O momento de revidar chegou e dane-se o custo. Seu pulso dispara, uma batida de acerto de contas enquanto a sala desaparece nas bordas de seu foco. Você acha que o árabe esconde seu preconceito, senhor? Jamal responde em árabe impecável, seu tom uniforme, cortando o barulho como uma lâmina. Amaral congela, a taça a meio caminho dos lábios, a cor sumindo de seu rosto. A mesa silencia. O que você disse? Amaral gagueja em português, mas Jamal pressiona, voltando ao idioma sem falhas. Eu disse que seus segredos não estão seguros em nenhum idioma. As propinas, as provas plantadas. Eu ouvi tudo. Os doadores se mexem desconfortavelmente, sussurros ondulando como vento em folhas secas. Beatriz Guedes engasga com o vinho, olhos dardejando para Amaral. Matias Alencar tosse, fingindo interesse em seu telefone. O garfo de Verônica Amaral bate contra o prato, seu olhar fixo no marido. O ar engrossa com o choque. Como um garçom sabe disso? Amaral se recupera com uma risada forçada. Saia antes que eu mande te prender por insolência. Mas o dano está feito, a semente da dúvida brota, testemunhas gravando a cena na memória. No corredor de serviço escuro atrás da cozinha, Jamal se encosta na parede fria de azulejos, a respiração irregular. Sua mente corre. Isso foi sensato? A exposição poderia arrastar Sofia e Lila para o fogo cruzado, ou pior, mandá-lo de volta às correntes. A dúvida corrói. E se a influência de Amaral o enterrar mais fundo? Ele cerra os punhos, unhas cravando nas palmas, a dor o ancorando. Anos de silêncio por isso, ele pensa, a guerra interna feroz. Mas ficar quieto o deixava vencer, não mais. O medo se retorce em suas entranhas, visões de grades de prisão se fechando novamente, mas a resolução o endurece como aço. Ele não pode fugir. Confrontar Amaral honra Aisha, protege sua família do mesmo destino. Puxando o celular, ele manda uma mensagem para Elisa. Aconteceu, Amaral. Preciso de conselho. A resposta dela vibra instantaneamente. Venha agora, vamos acabar com isso. Jamal se endireita, a decisão assentando como uma armadura. Ele desliza de volta para o salão, olhos procurando o próximo movimento. Ele se aproxima da mesa novamente, bandeja na mão, mas desta vez com propósito. Senhor, uma palavra em particular? Amaral zomba. Seja rápido, garoto. Eles dão um passo para uma alcova sombria, longe de olhos curiosos. Jamal baixa a voz. Você se lembra da batida de 2018 na Zona Leste?
Aquela que seu projeto de lei autorizou? Amaral enrijece. Irrelevante. Não para mim. Eles plantaram as drogas. Seus doadores financiaram. O rosto de Amaral se contorce. Mentiras de um condenado. Mas Jamal vê o vislumbre. Medo. Quando eles retornam, um assessor puxa Amaral de lado, sussurrando urgentemente. Jamal ouve. Chefe, esse cara tem conexões. Verifique os antecedentes dele. A complicação bate. Amaral sinaliza para a segurança. Um guarda corpulento surgindo. Você terminou aqui, Amaral dispara. Jamal recua, coração batendo forte, mas não antes de deslizar um bilhete na mão de Beatriz. Coordenadas para um encontro. A semente está plantada, mas o jardim se torna hostil rapidamente. A tensão aumenta à medida que a noite avança, Amaral dobrando a aposta para salvar as aparências. Ele se levanta, tilintando a taça para chamar atenção. Pessoal, vamos brindar a mudança real, trancando as ameaças que assolam nossas ruas. Risadas irrompem, mas são forçadas. Olhos piscando para Jamal, que limpa uma mesa próxima. Amaral lança-lhe um olhar furioso, então murmura para Matias alto o suficiente. Vê, é por isso que precisamos de leis mais duras, para mantê-los na linha. Matias assente vigorosamente, mas o suor brilha em sua testa. Elisa, a quem Jamal havia avisado mais cedo, chega disfarçada de convidada, infiltrando-se na multidão. Ela encurrala Jamal perto do bar. O que você disse a ele? O suficiente para abalar, Jamal sussurra. Mas ele está revidando. Os olhos de Elisa se aguçam. Bom, pressione mais. Ela intervém sutilmente, acidentalmente, derramando vinho no colo de Matias, atraindo-o para longe. Na distração, Jamal ouve Amaral ao telefone. Descubra tudo sobre aquele garçom. Se ele for problema, dê um jeito. As apostas sobem. Amaral não está recuando. Ele está se armando para a guerra. Uma micro-revelação racha a fachada. Enquanto Jamal retira os pratos da mesa de Amaral, ele vê um recibo amassado no paletó do político. Coordenadas de um armazém suspeito, batendo com as que Elisa mencionou uma vez em casos de corrupção. É apenas 10% da verdade, mas confirma a mão de Amaral em prisões forjadas. Elisa puxa Jamal para a cozinha. Isso é alavancagem, mas use com inteligência. Jamal assente, guardando uma foto tirada discretamente. A intervenção funciona momentaneamente. Matias, encurralado por Elisa, gagueja desculpas, mas Amaral volta, sua voz subindo. Você acha que pode me intimidar? Eu vou te enterrar como o criminoso que você é. A sala silencia novamente, celulares emergindo para capturar o drama. Jamal se mantém firme. Enterrar a verdade? Tente. O conflito surge, natural como uma maré crescente, puxando todos para sua correnteza. Jamal recua para a sala dos funcionários, pulso ainda acelerado, mas a curiosidade o leva a cavar mais fundo. Ele pega emprestado o notebook de um colega, procurando o nome de Amaral ao lado da batida de 2018. Um artigo antigo aparece. Deputado Amaral defende iniciativa anticrime. Mas enterrado nos comentários, um post de um denunciante. Fundos desviados para operações seletivas. A respiração de Jamal falha. É um fio para seu próprio caso. Então, um flashback o domina. 7 anos atrás, o caos da batida se repete em explosões vívidas. Sirenes uivam enquanto botas arrombam a porta. Lanternas cegando. No chão, oficiais gritam. Fuzis apontados. Jamal, protegendo Sofia, sente o joelho em suas costas. Temos um traficante aqui. Um mente plantando um pacote. O rosto de Amaral pisca num clipe de notícias posterior, elogiando a batida bem-sucedida. E memória arde, sem palavras de lembrança crua. O gosto metálico de medo, o concreto frio contra sua bochecha, o grito de Sofia ecoando. De volta ao presente, as apostas disparam. Isso não é apenas pessoal, é sistêmico. O projeto de lei de Amaral não apenas permitiu, ele lucrou. Jamal fecha o notebook, a determinação se solidificando. Mas, ao sair, um gerente do hotel o encurrala.
Você está demitido. Amaral reclamou. A pequena derrota acerta em cheio, mas na perda, uma faísca. Hora de jogar sujo. A escalada atinge o pico em um confronto no corredor sombrio. Jamal, bolsa na mão de sua demissão abrupta, bloqueia o caminho de Amaral para a saída. Já correndo? Amaral zomba. Do quê? Da fantasia de um garçom. Mas Elisa aparece, celular na mão. Da verdade, deputado. Aquele armazém? Eu conheço. Amaral empalidece. Jamal pressiona. Abatida. Minha vida. Você deu o aval. Um lampejo de reconhecimento cruza o rosto de Amaral. A micro-revelação de antes floresce. Você era aquele garoto da Zona Leste? Impossível, mas a dúvida se insinua. Matias intervém, puxando Amaral. Vamos embora. Antes que isso exploda, o guarda avança, mas os doadores murmuram, celulares gravando. Jamal permanece firme, a primeira pequena vitória na hesitação deles. No entanto, a derrota paira em seu desemprego, as apostas agora alterando sua vida, expor Amaral ou desaparecer na obscuridade. A primeira virada dramática explode 20 minutos depois, enquanto a festa diminui. Jamal, esperando no lobby, recebe um SMS de Beatriz. Me encontre lá fora, eu tenho provas. Coração batendo forte, ele sai para a noite, a chuva deixando as ruas escorregadias. Beatriz espera sob um toldo, rosto tenso. Amaral não é apenas racista, ele é sujo. Aquele árabe, ele usa para negócios escusos com doadores estrangeiros. Ela lhe entrega um pendrive, gravações, mas se ele descobrir, a revelação muda tudo. A fluência de Jamal não é coincidência. Omar, seu mentor na prisão, foi informante involuntário de Amaral numa operação fracassada. O momento viral acontece quando Beatriz confessa. Ele te incriminou para cobrir uma propina. Todos reagem. Elisa chegando arfa. Um transeunte ouve, tuitando o essencial. Amaral, vendo-os de sua limusine, berra. Parem ela! O caos irrompe. Seguranças avançam. Beatriz foge para a multidão. Jamal guarda o pendrive. As consequências caem em cascata. A polícia é chamada, Amaral distorce como assédio de um criminoso. Mas o tweet viraliza. Segredos do Amaral em alta. Jamal evita a prisão entrando num beco. Elisa cobrindo sua fuga. O jogo virou. O que era um insulto pessoal agora ameaça um império. Mas o que Jamal não sabia era que o arquivo oculto no pendrive mudaria tudo. E nos dias seguintes, a complicação maior se desenrolaria. Enquanto a tensão aumenta, pause e curta se isso te tocou. Me diga nos comentários de que cidade você está assistindo. Sério, eu leio cada um e respondo pessoalmente a quem tira um tempo para comentar. Na penumbra de sua modesta sala de estar, Sofia Khalil anda de um lado para o outro no carpete gasto, telefone apertado. Faz 2 dias desde o incidente no hotel e o tweet viral se transformou num frenesi da mídia. Repórteres acampam do lado de fora de seu prédio, suas câmeras piscando como olhos acusadores. Sofia, aos 32 anos, sente o peso de tudo. Mãe solteira de Lila, de 8 anos, sobrevivendo com um salário de costureira. Ela olha para Lila, encolhida no sofá, com um livro de colorir, alheia à tempestade. Mãe, por que tem estranhos lá fora? Lila pergunta inocentemente. Sofia força um sorriso. Só gente curiosa, querida. Desenhe algo bonito. Mas por dentro, o medo se enrola. O nome de Jamal está em toda parte ligado ao escândalo de Amaral. E agora o conselho tutelar bate à porta, questionando sua aptidão como guardiã. Seu irmão é um criminoso, diz a assistente social secamente ao telefone. E isso pode afetar a guarda. As mãos de Sofia tremem enquanto ela desliga. Esta subtrama, sua luta por estabilidade, espelha a batalha maior de Jamal. Ambos vítimas de um sistema que pune os pobres. Ela manda uma mensagem para Jamal. Eles estão nos vigiando. Lila está com medo. Sem que ela saiba, essa pressão vai cruzar com o conflito principal. Amaral,
Desesperado para desacreditar Jamal, mira o caso de guarda de Sofia, usando arquivos antigos da batida para pintar a família como de alto risco. É um fio paralelo, tecendo corrupção na ruína pessoal, construindo para uma revelação de que as propinas de Amaral financiaram a própria agência que agora ameaça seu lar. Sofia senta, cabeça entre as mãos, sussurrando uma oração em árabe. As palavras de Aisha por resistência, sem saber que sua luta fornecerá a prova-chave que Jamal precisa. Jamal chega à porta de Elisa ao cair da noite. O pendrive de Beatriz queimando em seu bolso. O apartamento da mulher mais velha cheira a chá de camomila e livros de direito antigos, um santuário em meio ao caos. Elisa o faz entrar, seu rosto vincado de preocupação. Sente-se. Me conte tudo. Jamal desaba numa cadeira. Os eventos da noite transbordando, o insulto, o confronto, a confissão de Beatriz. Mas enquanto ele fala, a história completa se desenrola, um trauma profundo emergindo como uma ferida reaberta. 7 anos atrás, a batida não foi aleatória, foi retaliação. Jamal tinha testemunhado um policial extorquindo um vizinho, embolsando dinheiro e denunciou anonimamente. Amaral, ligado ao distrito policial através de doações de campanha, abafou a queixa e incriminou Jamal para silenciá-lo. Eles disseram que eu tinha drogas, Jamal relata, a voz falhando. Mas era o jeito de Amaral limpar a casa. Elisa ouve assentindo. A vulnerabilidade atinge seu pico. Jamal se levanta, andando de um lado para o outro, o monólogo confessional jorrando. Eu perdi tudo naquela noite. Sofia sozinha com Lila a caminho, o medalhão da mãe minha única âncora naquele buraco infernal. Noites na solitária, imaginando se eu algum dia seguraria minha sobrinha. As surras, o isolamento, isso me quebrou, Elisa. Fez-me questionar se eu era o criminoso que diziam, mas eu sobrevivi, aprendendo árabe com Omar, juntando sussurros dos negócios de Amaral. Não foi só prisão, foi apagamento. Eles me queriam longe, invisível. E agora? Eu deveria revidar sem me tornar o que eles temem? Suas palavras tropeçam. 120 frases cruas de confissão, punhos cerrados, olhos brilhando, não com autopiedade, mas com reconhecimento cru das cicatrizes que o moldaram. Elisa se levanta, colocando a mão em seu ombro. Você não quebrou, Jamal. Você dobrou como aço no fogo. Esse é o seu poder. Use-o. Não por ódio, mas por justiça. Por Aisha, por Sofia. Seu consolo o ancora. Uma âncora materna, transformando vulnerabilidade em combustível. Enquanto revisam o pendrive, Jamal se endireita. O trauma não apagado, mas armado. Do outro lado da cidade, no escritório fortificado do político com vista para o horizonte da cidade, Henrique Bastos Amaral serve um uísque, o gelo batendo contra o cristal como uma contagem regressiva. Aos 58 anos, seu reflexo na janela mostra um homem desgastado nas bordas, têmporas grisalhas, olhos sombreados por noites sem dormir. Ele liga para Matias. Conserte isso, agora. Mas enquanto os assessores correm, mudamos para a perspectiva de Amaral, humanizando o monstro sem absolvição. Amaral não nasceu preconceituoso. Ele saiu de uma cidade industrial pobre, seu pai um capanga de fábrica que incutiu o racismo nele como amor duro. Sobreviva pisando neles, o velho rosnou após a primeira derrota eleitoral de Amaral. Agora, o poder é sua armadura, mas ela o irrita. Ele encara uma foto de Verônica e seu filho adulto, distanciado após um escândalo que Amaral enterrou. Eu fiz isso por nós, ele murmura para a sala vazia. A motivação é genuína. O medo de voltar à pobreza impulsiona sua corrupção. As propinas uma escada da qual ele não pode descer. No entanto, humanizá-lo revela rachaduras, noites assombradas pela batida que ordenou. Não apenas por malícia, mas para proteger seu legado. Uma complicação surge. Amaral tem um ponto válido em sua mente. Aquele garçom, ele é perigoso.
Ex-presidiários reincidem, são estatísticas. Ele justifica a armação como mal necessário, ignorando as vidas esmagadas. Mas a dúvida se insinua enquanto ele assiste ao clipe viral. A réplica fluente de Jamal o perturba. Um lembrete de que seus negócios em árabe com doadores escusos não são tão secretos quanto pensava. Beatriz invade a sala. Senhor, o pendrive. Faltam arquivos que podem levar a você. Amaral bate o copo na mesa. Encontre-a e enterre o garçom. O emaranhado moral se aprofunda. Seu racismo deriva de ódio herdado, mas seu império repousa sobre ele, criando um inimigo em Jamal que espelha o oprimido que ele já foi. Sem desculpá-lo, vemos o homem por trás da máscara, desesperado, encurralado, planejando atacar primeiro. As ondas do escândalo se espalham como fogo em palha pelas redes sociais e corredores sussurrantes do poder. Pela manhã, Unta Amaral exposto é tendência, com internautas dissecando a filmagem do hotel. Garçom dá aula em senador racista em sua própria língua. Comentários inundam. Já era hora de alguém expor a elite. Mas o julgamento corta os dois lados. Trolls rotulam Jamal de bandido buscando vingança, desenterrando sua ficha. A pressão aumenta enquanto um painel de notícias local debate. Amaral é vilão ou vítima de um ex-presidiário ressentido? Apresentadores tomam partido, um simpatizando com a postura dura contra o crime de Amaral, outro elogiando a calma de Jamal. Rumores viralizam. O árabe do garçom? Laços terroristas? A equipe de Amaral distorce, soltando uma nota. Assédio por um criminoso conhecido. Sofia atende ligações de repórteres do trabalho. Seu chefe a olhando com desconfiança. Mantenha seu drama familiar fora daqui, ele avisa. Jamal, escondido na casa de Elisa, rola os feeds, o peso esmagador. A comunidade se divide. Vizinhos antigos se mobilizam com doações para seu fundo legal, mas outros se distanciam, temendo associação. Verônica Amaral, num trecho de entrevista chorosa, diz: "Meu marido é um bom homem sob pressão." O escrutínio público isola Jamal. Ele explode numa ligação de apoio de Sofia. Isso não é mais só sobre mim. A tempestade externa amplifica a interna, transformando vingança pessoal num julgamento social, onde cada curtida ou compartilhamento julga seu valor. Um novo obstáculo surge sem aviso. O antigo contato de prisão de Jamal, Omar, aparece com um aviso. Os homens de Amaral estão cavando. Acharam meus depoimentos antigos. Distorceram para dizer que você aprendeu árabe por motivos escusos. O dilema moral agarra Jamal. Expor o envolvimento de Omar num negócio passado, arriscando a deportação de seu amigo, ou se segurar e deixar Amaral pintá-lo como uma ameaça. Ele é família daquelas celas, ele confidencia a Elisa. Mas a verdade exige sacrifício. Ele tenta uma solução, contatar Beatriz para esclarecer sobre o pendrive. Mas ela some, celular desligado. O pânico se instala quando policiais aparecem na porta de Elisa. Verificação de rotina, da condicional de Jamal. Eles revistam, não acham nada, mas a mensagem é clara. Amaral está fechando o cerco. A situação se deteriora bruscamente. Sofia perde o emprego, citando distração. E Lila volta para casa chorando de bullying na escola. Jamal confronta seu reflexo. Lute com inteligência ou perca tudo. O contato falho o deixa encurralado, apostas pessoais e familiares, forçando um acerto de contas com o custo da justiça. Aos 45 minutos, enquanto o desespero ameaça engoli-lo, o momento crítico se acende. Elisa entra na sala, agitando um envelope pardo. De um aliado inesperado. Matias Alencar. A revelação bate. Matias, roído pela culpa com as ameaças crescentes de Amaral, vazou memorandos internos, provando que o político desviou fundos para operações de armação como a de Jamal. Ele disse: "Não posso ver outro inocente cair." A esperança surge, genuína e elétrica. Os olhos de Jamal se iluminam, o primeiro sorriso real em dias.
Elisa traça um plano. Vamos juntar isso com o pendrive. Vazar para um jornalista de confiança. A virada reformula tudo. O que parecia traição de aliados era uma teia rachando por dentro. Jamal assente renovado. Pela mãe, por todos nós. O momento reacende o fogo, puxando-o da beira do abismo, enquanto a chuva bate na janela como aplausos. Mas Jamal não sabia que Amaral já estava preparando a armadilha final. E em meras horas, tudo desmoronaria. A armadilha se fecha no meio da noite, sirenes uivando enquanto viaturas cercam a rua calma de Elisa. Jamal observa da janela, coração batendo contra as costelas, enquanto policiais batem na porta. Jamal Khalil, abra! Temos um mandado! O rosto de Elisa empalidece, mas ela se mantém firme, sussurrando. Esconda o pendrive. Tarde demais. Eles irrompem, lanternas varrendo como predadores. O delegado líder, um homem severo com a influência de Amaral, escrita em seu distintivo, algema Jamal rudemente. Violação da condicional. Agressão a uma autoridade pública. É uma mentira fabricada da filmagem do hotel distorcida para mostrar agressão. Elisa protesta. Isso é assédio, mas eles a ignoram, arrastando Jamal para as luzes piscando. Repórteres, avisados, capturam tudo. Manchetes gritam. Ex-presidiário ataca político. De volta à prisão. A perda é imediata. Liberdade arrancada em minutos. O pendrive apreendido como prova. Sofia chega histérica. Lila agarrada à sua perna, enquanto a porta da viatura bate na cara de Jamal. O isolamento desce como uma mortalha. Ele está sozinho de novo. Ecos da antiga batida voltando, o sistema reivindicando seu prêmio. Na viatura, a emoção visceral o domina. Billy sobe a sua garganta, punhos cerrados contra a grade, lágrimas quentes em suas bochechas. Não de fraqueza, mas de raiva pela injustiça se repetindo. Seu corpo treme, músculos tensos pela resistência fútil. O gosto metálico das algemas mordendo a pele. O grito de Sofia desaparece atrás. A mãozinha de Lila acenando adeus, uma facada em suas entranhas. O trajeto para a delegacia é um tormento. Luzes da rua borrando em barras. Cada solavanco um lembrete de anos perdidos. O medalhão de Aisha pressionando frio contra seu peito. Ele engasga por ar, o peso esmagador. Tudo desmoronou. Emprego perdido. Família exposta, Amaral vitorioso, a emoção crua, 180 palavras pulsando, camisa encharcada de suor, coração um animal selvagem enjaulado, a certeza sufocante de que o preconceito de um homem pode apagar a luta de uma vida. Na delegacia, processado como carne, Jamal desaba na cela. O isolamento completo. Sussurros de ordens de Amaral, dos guardas selando seu desespero. Horas se transformam numa madrugada cinzenta na cadeia do condado. Jamal confinado a uma cela fria com paredes de concreto que ecoam seu isolamento. Sem ligações, sem visitas, os pauzinhos de Amaral apertam, rotulando-o como risco de fuga. Sofia tenta vê-lo, mas a burocracia a bloqueia. Família de um infrator violento, negado. Lila desenha em casa perguntando, quando o tio volta? O desespero se aprofunda. Jamal encarando o teto, o vazio o engolindo. Ele pensa no apartamento de Elisa, agora revirado, suas anotações espalhadas como esperanças derrotadas. Guardas zombam dele. De volta ao lar, hein? A solidão amplifica cada arrependimento. O momento viral que saiu pela culatra, o desaparecimento de Beatriz, o vazamento pela metade de Matias. Ninguém o alcança. Até seu defensor público é atrasado. Os aliados de Amaral protelando. A emoção visceral surge novamente. Peito apertado, respirações curtas, punhos batendo no colchão fino em fúria silenciosa. Suor se acumula, o ar pesado de desespero, seu reflexo num beliche polido mostrando olhos fundos. 160 palavras de colapso.
a dor das mensagens não respondidas de Sofia, o futuro de Lila obscurecido, a voz de Aisha, um fantasma pedindo uma resistência que ele não consegue reunir. Ele se encolhe em posição fetal, soluços o sacudindo. Não por pena, mas pela verdade brutal de que sua luta pode terminar aqui, enterrada sob mentiras. Nas profundezas desse isolamento, Jamal confronta sua própria verdade dolorosa, o espelho do qual não pode escapar. Sozinho com seus pensamentos, o monólogo interno explode, um acerto de contas brutal. Achei que era mais esperto desta vez. Ele admite silenciosamente, a voz em sua cabeça crua. Mas me precipitei, me expus cedo demais, deixei o ego guiar o confronto. Amaral viu a fraqueza, minha raiva, e a usou contra mim. Todos aqueles anos construindo resiliência, aprendendo com Omar, confiando em Elisa, desperdiçados num deslize impensado. O reconhecimento arde, sua falha, aquela desconfiança profunda misturada com esperança desesperada, o cegou para a armadilha. Prometi proteção a Sofia, mas agora ela é um dano colateral. Lila vai crescer pensando que seu tio é um criminoso, exatamente como me rotularam. 160 palavras de fratura interna, ondas de vergonha batem, corpo tremendo, a cela girando enquanto a culpa se enrola como correntes. Eu falhei com a mãe. O medalhão dela zomba de mim agora, esperança transformada em cinzas. O sonho de justiça era apenas um delírio. O sistema é projetado para homens como eu quebrarem, e eu lhes entreguei o martelo. Ele soca a parede, nós dos dedos se partindo, sangue quente, um eco físico do estilhaçamento emocional. Nenhuma saída se avista. A influência de Amaral garante uma audiência rápida, condicional revogada, anos adicionados. O momento se estica, desespero absoluto. Jamal sussurrando para as sombras. O que eu fiz? A verdade o deixa nu. Sua luta, nobre como era, brotou de feridas não curadas e agora condena a todos eles. Nenhuma luz penetra. Apenas o ranger de portões distantes, selando seu ponto mais baixo. Uma campainha soa e Elisa aparece na janela de visitas, seu rosto abatido, mas olhos ferozes. A chegada da mentora, uma frágil tábua de salvação. Liberada após horas de ligações, ela se senta do outro lado do vidro, voz firme pelo interfone. Jamal, ouça, isso não acabou. Ele se inclina para a frente vazio. Parece que sim. Eles levaram tudo. Elisa assente, sua sabedoria cortando. Lembra das histórias de Aisha? O deserto não cede às tempestades. Ele espera elas passarem. Ela lembra seu valor, esquecido no poço. Você não é mais a vítima da batida. Você é o sobrevivente que aprendeu idiomas, construiu alianças. Aquela fluência é sua arma, não a desculpa deles. Os olhos de Jamal piscam, mas Amaral distorceu isso. Então desvire, ela insiste. Mexi uns pauzinhos. Seu defensor está a caminho. E Sofia está aguentando. Ela é mais forte do que você pensa. Um paralelo emerge da subtrama. A luta de Sofia pela guarda espelha isso, a assistente social recuando após o empurrão legal de Elisa, ecoando a resiliência de Jamal. Como sua irmã se recusando a desistir, esse é o seu sangue. Plante a semente. Quando sair, revide com fatos, não com fúria. A esperança se agita fracamente, uma brasa nas cinzas. Jamal assente agarrando o fone. Por eles. Elisa sorri. Exatamente. É pelas rachaduras do sistema que a luz entra. Com suas palavras, um bálsamo, semeiam possibilidade, transformando o conselho da mentora num voto silencioso. Ao anoitecer, a decisão se cristaliza na mente de Jamal, sem volta. O horário de visitas termina, mas a resolução se acende. Ele aceita o custo enorme, exposição total, arriscando acusações mais graves, mas limpando seu nome. Na cela, ele mapeia mentalmente a ação. Recuperar o pendrive através dos contatos de Elisa, vazar para um jornalista com ética de ferro. Chega de meias medidas, ele murmura. Os detalhes do plano se desdobram. Elisa processa por apreensão ilegal, ganha tempo.
Sofia coleta depoimentos da família da noite da batida. Ele prepara um testemunho ligando o projeto de lei de Amaral à armação. O preço pessoal afunda, possível cassação da OAB para Elisa, perda de emprego permanente para Sofia, a vida de Lila revirada. Mas ele o abraça. Vale a pena, ele sussurra, tocando o medalhão através da camisa. Uma montagem de preparação pisca, esboçando linhas do tempo em papel de rascunho, recitando frases em árabe para a clareza, visualizando o tribunal. 80 palavras disso. Cortes rápidos em sua mente. Elisa protocolando petições, Sofia reunindo vizinhos, sua voz firme no ensaio. A escolha definitiva é selada. Na audiência de amanhã, ele exigirá uma investigação completa. Danem-se as consequências. Nenhum arrependimento o sombreia. Apenas propósito, forjado no ponto mais baixo. E foi então que Jamal fez o que ninguém esperava. Ele invocou seu direito a um advogado e exigiu o depoimento de Amaral. O confronto final estava prestes a começar. E as apostas eram ruína total ou redenção. A sala de audiências ferve de tensão, luzes fluorescentes lançando sombras duras nos bancos de madeira. Jamal está na mesa da defesa, algemas removidas para a ocasião, sua postura inflexível, apesar das linhas fundas em seu rosto. Elisa o ladeia, papéis empilhados como munição. A juíza, uma mulher pragmática de 60 e poucos anos, bate o martelo. Prossiga com a moção para rejeitar as acusações contra Khalil. Amaral senta do outro lado, terno impecável, mas seus olhos dardejam nervosamente. Repórteres lotam o fundo, câmeras rodando. Este é o confronto. A ação decisiva de Jamal, se desenrolando com propósito claro. Ele dá um passo à frente, voz firme. Meritíssima, eu exijo o depoimento do Sr. Henrique Bastos Amaral. As acusações vêm de suas invenções. Afadas percorrem a sala. Amaral pula de pé. Objeção, esta é uma audiência de condicional, não um circo. Mas a juíza assente. Rejeitada, Sr. Amaral, ao depoimento. O plano de Jamal se executa em camadas. Primeiro, Elisa apresenta o pendrive recuperado, agora em sacos de provas, seus arquivos descriptografados durante a noite. Estas gravações provam que Amaral orquestrou a prisão do meu cliente em 2018 para cobrir propinas. A sala explode em murmúrios. Jamal observa Amaral subir os degraus, mãos cerradas, o ar pesado de antecipação. Testemunhas, Sofia na primeira fila, Lila espiando por trás dela. Os contatos de Elisa da delegacia se inclinam para frente. A segurança aperta, enquanto Amaral jura, seu rosto uma máscara rachando. As ações de Jamal detalham um ataque. Ele sinaliza para Elisa preparar o áudio. Uma voz metálica emerge. A própria de Amaral, negociando com doadores. A batida, façam limpo. Plantem o que precisarem. 220 palavras de precisão. O olhar de Jamal se fixa em Amaral, inabalável, enquanto a reprodução continua, os registros de data e hora alinhados com a data da batida. Repórteres rabiscam furiosamente, flashes estouram. Sofia sussurra para Lila. Viu? O tio está lutando. A resistência começa, Amaral interrompe. Fabricado. Tecnologia deepfake. Mas o perito forense depõe em seguida. Autêntico, 99% de correspondência. A tensão se enrola, o coração de Jamal firme, cada passo calculado para desmontar o império tijolo por tijolo. O núcleo emocional se acende no confronto direto, Amaral e Jamal cara a cara sob o brilho implacável do tribunal. A juíza esvazia a sala para deliberação, mas as câmeras permanecem do lado de fora. Isto é cru, sem filtros. Amaral se inclina no microfone, voz oleosa. Sr. Khalil, você acha que algumas fitas acabam comigo? Você é um bandido que teve o que merecia. Jamal encontra seus olhos. As verdades há muito enterradas surgindo em diálogo que estala como um raio. Merecia?
Quer dizer, incriminado por ver seus policiais roubando, aquela batida, seu projeto de lei facilitou, senador. Drogas plantadas, minha irmã gritando, minha vida acabada. Amaral zomba. As ruas criam criminosos. Você se encaixa no perfil. O tom de Jamal endurece, inabalável. Perfil? Ou só pele escura demais para sua cidade limpa? Aprendi árabe na prisão com um homem que você traiu. Omar, seu informante que você deixou apodrecer. Ele me ensinou sua língua, seus negócios. Amaral se mexe, suor brotando. Mentiras. Eu combato o crime, protejo pessoas como minha família. Jamal pressiona, a voz subindo. Proteger? Subornando juízes, silenciando testemunhas. Minha mãe morreu enquanto eu apodrecia, câncer não tratado. Porque a condicional significava bom comportamento, não inocência. Você roubou isso de nós. Amaral vacila. Eu não tive escolha. Os doadores exigiam resultados. A admissão escapa, crua. Resultados? Como financiar batidas em pobres para encher sua campanha? Jamal se inclina. Admita. Você não é um salvador. Você é a ameaça. Amaral sussurra desesperado. Se isso vazar, meu filho, tudo desmorona. Os olhos de Jamal brilham. Como você desmoronou a minha? A verdade saiu agora. A troca se estende, 280 palavras de puro diálogo, pausas pesadas, as defesas de Amaral se estilhaçando, as palavras de Jamal, um bisturi dissecando o preconceito. Sem gritos, apenas o peso das revelações. Racismo exposto, corrupção confessada em fragmentos. A catarse cresce, Amaral desabando, Jamal se erguendo, o silêncio da sala, um trovão. Verdades ditas, o ar elétrico de liberação. A resolução cai em cascata, enquanto a juíza reúne o tribunal pleno. As provas se acumulando como uma maré. A equipe de Amaral se esforça, mas é fútil. Os arquivos do pendrive, corroborados pela declaração jurada de Matias Alencar, entregue anonimamente via Elisa, selam o destino. Henrique Bastos Amaral enfrenta acusações de corrupção, manipulação de provas e abuso de poder, declara a juíza, seu martelo ecoando finalidade. Algemas clicam nos pulsos de Amaral, enquanto os oficiais o levam. Ele encara Jamal, derrotado. Isso não acabou, mas acabou. Agentes federais invadem, indiciamentos voando pelas propinas ligadas a doadores estrangeiros, os negócios em árabe expostos por completo. A justiça se manifesta triplamente. Legal, enquanto o projeto de lei de Amaral se desfaz em revisão legislativa. Social, enquanto protestos irrompem do lado de fora. Niche, justiça para Jamal em tendência global. Comunidades se unindo contra o racismo sistêmico. Emocional, enquanto o nome de Jamal é limpo, a armação de 2018 anulada numa audiência rápida. Testemunhas o validam. Sofia depõe em lágrimas. Ele nos protegeu, sempre. Elisa o abraça pós-veredicto. Você conseguiu, por Aisha. Subtramas convergem. Beatriz Guedes, recebendo imunidade, detalha o caso e os encobrimentos, sua carreira salva em redenção. Omar, escondido, envia um e-mail de agradecimento, sua deportação interrompida pelo foco do escândalo. Jamal demonstra crescimento, dirigindo-se à imprensa do lado de fora. Isso não é vingança, é responsabilidade, por cada família como a minha. Nenhum regozijo triunfante. Apenas dignidade silenciosa, o homem antes isolado agora um farol. O coração do conflito, o domínio do racismo, se quebra não com violência, mas com a verdade inflexível. No corredor do tribunal, banhado pelo sol da tarde filtrando pelas janelas altas, o momento da vitória se desenrola. Jamal emerge, livre, Sofia correndo para abraçá-lo, Lila pulando em seus braços. Tio, você é um herói! Gritos de apoiadores aumentam. Vizinhos da favela. Elisa sorrindo orgulhosa. Eu te disse, dobre, não quebre. Jamal se ajoelha ao nível de Lila, o medalhão brilhando. Heróis lutam com inteligência pequena. Por você. Aliados se reúnem.
Um jornalista aperta sua mão. Sua história muda tudo. Até Verônica Amaral passa, cabeça baixa. Ele procurou por isso. Amaral, sob custódia do outro lado da cidade, sai de cena. Papéis do divórcio protocolados, filho o renegando publicamente, seu legado em cinzas. O novo normal surge sutilmente. Jamal recebe ofertas para trabalho de advocacia social, a guarda de Sofia segura, Elisa planejando uma aposentadoria tranquila. Ele pausa nos degraus, respirando fundo. O ar fresco, sem peso, sem fanfarra, apenas a mudança silenciosa. De acusado para inocentado, o peso erguido como névoa se dissipando. Sensação de fechamento aquece, fios atados, a lição de Omar, a esperança de Aisha, a queda de Amaral, deixando Jamal transformado, pronto para o sonho do café, mas mais sábio para as arestas afiadas do mundo. Mas a história não termina com a vitória, porque 6 meses depois, as consequências a longo prazo ainda precisavam ser enfrentadas. 6 meses depois que o martelo do tribunal selou a queda de Henrique Bastos Amaral, o horizonte de São Paulo brilha mais, pelo menos para Jamal Khalil. Agora, com 36 anos, ele está na porta de seu novo café, Esperança do Deserto, um local aconchegante num canto revitalizado da Zona Leste. O aroma de café fresco e pão de queijo sai, atraindo os primeiros clientes. Moradores locais, conversando sobre xícaras fumegantes, suas risadas enchendo o espaço antes destinado às sombras. A vida de Jamal se transformou. Chega de apartamentos apertados ou bicos. As ofertas de ativismo choveram pós-escândalo, financiando este sonho. Ele usa um avental simples agora. Mangas arregaçadas sobre antebraços marcados por tatuagens desbotadas, seus ombros largos, relaxados pela primeira vez em anos. O medalhão de Aisha balança abertamente, um talismã de prata numa corrente, tocado distraidamente enquanto ele cumprimenta os clientes. Sofia prospera por perto, promovida a supervisora numa firma de design. Seu apartamento melhorado com paredes estáveis e o quarto de lila pintado de cores vivas. Elisa, totalmente aposentada, é voluntária como consultora jurídica para casos da comunidade. Seu cabelo grisalho, um farol nas reuniões locais. As subtramas se resolvem em arcos silenciosos. Beatriz Guedes, pós-imunidade, começou uma ONG para denunciantes, sua ambição redirecionada para a ética. Matias Alencar renunciou em desgraça, agora um consultor discreto assombrado pelos IC. Omar, mentor de prisão de Jamal, reuniu-se com a família após os bloqueios de deportação serem suspensos, enviando uma chamada de vídeo grata do exterior. Verônica Amaral divorciou-se rapidamente de Henrique, herdando a casa, mas canalizando energia para filantropia silenciosa, seu isolamento transformado em reflexão quieta. O próprio Amaral, isolado num presídio federal, apelações negadas, sua fortuna confiscada para restituição, visitas de ninguém além de advogados, seus ternos antes impecáveis substituídos por uniformes laranja. O filho, há muito distante, mudou seu nome publicamente. As mudanças internas de Jamal brilham através de ações. Ele é mentor de jovens da favela, ensinando não apenas habilidades de barista, mas resiliência. Sua desconfiança suavizada para uma confiança cautelosa. Não mais procurando por mentiras, ele constrói. Contratando Sofia em meio período, sediando as oficinas jurídicas de Elisa. A cicatriz da batida permanece. Mas agora é um mapa, guiando em vez de acorrentar. A vida pulsa com propósito. Manhãs abrindo o café, tardes advogando contra leis tendenciosas, noites com a família, o peso de 7 anos perdidos redimido em vitórias diárias. O pôr do sol se filtra pelas grandes janelas do café, lançando um tom dourado sobre as mesas de madeira onde Jamal senta com Sofia e Lila. É uma cena simbólica, ecoando o tenso salão de jantar do ato 1, mas invertida,
luz quente em vez de lustres, risadas de família sobre xícaras tilintando em vez de ameaças veladas. Jamal levanta Lila para seu colo, as mãozinhas dela traçando o medalhão. Me conta a história de novo, tio, a da esperança da vovó. Ele sorri, voz firme. Ela disse que a resistência floresce como flores do deserto depois da chuva, dura, mas bonita. Sofia se inclina, olhos suaves. Você viveu isso. Daquela noite no hotel até aqui, todos nós. Jamal assente, a referência clara. Não mais insultos sussurrados em árabe, mas conversas fluentes na própria vida. Amaral pensou que podia nos quebrar, mas nós construímos em vez disso. Lila ri. E o homem mau? Na caixa dele? Sim, pequena, as escolhas te alcançam. O diálogo, breve e caloroso, resume a jornada. 60 palavras de coração. Sem melodrama, apenas conexão genuína, o medalhão passado para Lila como um novo emblema. Lá fora, a favela vibra. Não com sirenes, mas com músicos de rua, uma imagem poética de renascimento. Videiras subindo pelas paredes do café como a resiliência criando raízes. A comunidade antes dividida agora, uma tapeçaria de histórias compartilhadas. Jamal observa um jovem casal entrar, pedindo em inglês carregado o espaço uma ponte entre mundos. A emoção perdura, sutil, um orgulho silencioso em seu peito. A transformação completa, não chamativa, mas profunda, como o amanhecer quebrando sobre as colinas. À medida que a noite se aprofunda, a narração se torna reflexiva, tecendo o arco de Jamal num fio universal. Resiliência contra o preconceito não é uma luta solo. É a revolução silenciosa daqueles que recusam o apagamento. A história de Jamal ecoa para mulheres que suportaram cargas invisíveis, criando famílias em meio ao preconceito, aguentando sistemas que questionam seu valor, transformando dor em plataformas. Como o vento do deserto de Aisha, ela esculpe caminhos na pedra, provando que uma voz, amplificada pela verdade, remodela paisagens. O impacto perdura. A queda de Amaral gerou reformas, batidas seletivas auditadas, comunidades empoderadas. Para o público, é um lembrete. Suas batalhas, vistas ou não, reverberam, inspirando correntes de mudança. A esperança empodera, não através de grandes gestos, mas de passos persistentes, iluminando o caminho para outros nas sombras. E você? Já enfrentou o preconceito velado no trabalho, onde sua experiência foi diminuída? Já viu um ente querido ser injustamente alvo do sistema? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Suas palavras podem ser o encorajamento que outra mulher precisa para falar hoje. Vamos construir esse apoio juntas. Inscreva-se para mais contos de força silenciosa. Curta se isso te emocionou. Na próxima semana, o laço inquebrável de uma mãe contra a traição familiar. Lembre-se, sua voz, como a fluência de Jamal, detém o poder de congelar os injustos em seu caminho. Até breve.